boa parte de todas as crianças que vão estar vindo, se não são a grande maioria, vai viver um paradoxo revolucionário. E a verdade é que isso vai criar choque com todos nós que viemos antes, né? Porque nós temos, de fato, uma espiritualidade engessada, com uma influência de, enfim, de muitos anos aí, pensando em toda a influência, né, religiosa, dogmática, sobretudo no Brasil. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Enfim, uh, Netuno, ano 9, 2025 a 2039, né? Uh, Primeiro que esse ciclo, né, é um ciclo de 14 anos, mas falando aqui do cruzamento, né, de Netuno e da numerologia, a gente vai ter agora, né, uh, a gente já está, né, nessa vibração, né, nós vamos ter agora 2025 a 2039, dois ciclos de 7 anos, ou, né, meia volta, né, de Saturno enfim, no céu. O que isso significa, né, o que isso remete? Primeiro que todas as crianças, todos os nascimentos que a gente vai ter agora, nesse, nesse período, não só desse ano, né, mas sobretudo esse ano, ano que vem, e possivelmente a maioria das pessoas, das consciências que vão nascer nesses próximos 14 anos, vão vir com essa percepção da necessidade de viver uma espiritualidade de forma mais pessoal. E esse é o indício, é o princípio de uma modernização, né, no entendimento da cultura espiritual, na cultura dogmática, da cultura religiosa. E também é uma grande mexida no sistema, né, porque também junto com isso tem o movimento de Urano, né, que, enfim, mas que passa em dois signos, porque ele vai passar em Gêmeos e depois em Câncer, né, e que também vai mexer aí com uma cacetada de coisas, e a gente tem, né, enfim, embora um pouco mais além, né, também o movimento de Plutão, embora aí vai mais um tanto de tempo para frente, né, se não me engano, de 2046, pensando na mudança definitiva astrológica, né, enfim, porque ele ainda transita ali em Aquário até 44, e se eu não me engano, só em 45 realmente é que aí ele adentra em Peixes, e aí, enfim, é outra conversa, né? Mas a gente tem todo um ciclo agora, falando do ciclo de Netuno colado com Saturno, a gente tem um ciclo, uma duplicidade, né? Aonde todas as crianças, todas as almas, todas as consciências que virão ao mundo vão vir com essa necessidade de quebra, né, na linha de pensamento, quebra no sistema, uma necessidade muito grande de viver a sua vida à sua forma, né? Ou seja, de dar forma à sua própria espiritualidade, de dar forma, formato, de dar vazão, né, ao seu próprio entendimento e à sua própria percepção. A gente pode dizer que até esse entendimento de o que são entidades espirituais, o que são consciências espirituais, né? O que é a dita espiritualidade?
isso tudo vai entrar nessa influência de Netuno, ainda mais nesse paralelo com Urano e também nessa mesma energia, né, de Plutão. Ou seja, a nível do inconsciente coletivo, boa parte de todas as crianças que vão estar vindo, se não são a grande maioria, vai viver um paradoxo revolucionário. E a verdade é que isso vai criar choque com todos nós que viemos antes, né? Porque nós temos, de fato, uma espiritualidade engessada, com uma influência de, enfim, de muitos anos aí, pensando em toda a influência, né, religiosa, dogmática, sobretudo no Brasil, e, enfim, no Ocidente. Desde que o Ocidente se entende, né, culturalmente, dentro do seu contexto religioso, porque essas pessoas, elas não vão aceitar essa castração, essas pessoas não vão aceitar essas delimitações, né? Os padrões de relacionamento afetivo também, até por conta também da questão da tecnologia, já estão mudando, mas a gente vai ter um eixo muito claro de pessoas que já vão vir e vão nascer num outro tipo de experimento. E simples, porque seja lá o que acontecer, por exemplo, essas crianças, essas almas, elas não vão usar o Google. O Google daqui 4, 5, 6 anos, enfim, né? Ou o Google se transforma numa outra IA, definitivamente, e vai usar um outro padrão de indicativo de pesquisa e apontamento das informações, ou o Google vai deixar de existir. Só que a verdade é que essas crianças que estão nascendo agora, elas vão fazer uso do quê? Do ChatGPT, do DeepSeek, vão fazer uso de outras ferramentas. A pesquisa. Então, o próprio entendimento, a própria percepção, né, o próprio campo cognitivo delas a respeito do que é religião, do que é dogma, do que é sociedade, vai estar em outro lugar. Agora, o grande problema não é onde essas crianças estão nascendo, como elas estão nascendo. A grande questão, de novo, é: esses pais estão preparados para esse choque cultural, né? Esses avós, esses familiares estão preparados para passar por esse choque cultural e esse desapego? Possivelmente não. E isso vai ser um processo de ruptura, isso vai ser um processo de quebra do sistema. Então, querendo ou não, olha, a gente já está passando, né? Só que essa geração, essas próximas duas gerações, esses próximos blocos de pessoas, né, e almas que vão vir até 2039, os próximos 14 anos, vão ter naturalmente no seu campo perceptivo uma necessidade de viver sua espiritualidade de uma forma autônoma, independente, de uma forma própria, e no entendimento de que essa cultura religiosa, ela precisa também ser uma cultura de comunicação, né? Ou seja, nós vamos ter que aprender e se voltar a se comunicar com o meio comum, com as árvores, com as plantas, com as estrelas, se comunicar com não é só se comunicar com o computador, não é só se comunicar com a inteligência artificial. É entender que isso vai fazer parte do nosso dia a dia, já está fazendo, mas ao mesmo tempo entender que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade real, a espiritualidade enquanto experiência, ela não acontece de frente para um computador, para uma tela, para um celular. Já está aproveitando aqui, né,
né, que está bem em voga agora, aquela coisa do filme não, né, aquela minissérie, né, a adolescência. O que que acontece naquela minissérie, né, que é fantástica, né? Quanto a conexão e a dependência das crianças e dos adolescentes e das gerações agora, né, enfim, dessa galera que está nesse processo agora com 10, 12, 13, 14 anos de idade, né, ou seja, a geração que nasceu em 2010 enfim, os que estão agora começando a entrar em contato com esses universos, né, ou seja, todo mundo que nasceu de 2010 para cá, essa geração que basicamente está assim fanatizada pelas redes sociais, mas que não tem conexão com o sutil. É uma geração que está vindo, né, de princípios que se perderam. É uma geração que ficou perdida por conta de pais que protegeram demais os filhos e que de tanto proteger, deram muitas telas para os filhos. Deram muito celular, deram muito computador, deram muito acesso a muita informação vazia. E Netuno em Áries, lógico, com o movimento de Saturno, enfim, e outras tantas coisas, vai obrigar e propor que possivelmente uh, essa geração até 2039 agora refaça e passe pelo refazer uma leitura do que essa conexão com o sutil. Porque o período em que Netuno estava em Peixes, né, ou seja, os últimos 14 anos, justamente ali de 2011 para cá, né, 2010, 2011, foi o período em que a geração que nasceu com esse processo da ilusão, né? É uma geração que gosta de se iludir, que entra no processo das ilusões e que agora vai ter que se desiludir das suas ilusões. Agora vai ter que abrir o leque para entender que a vida não funciona com a história da carochinha. Por mais que se queira viver dentro de um mundo virtual, por mais que se queira viver dentro de uma bolha, o que acontece dentro dessa bolha, e isso é extremamente refletido, é extremamente mostrado nessa minissérie Adolescência, que se você não viu, recomendo que veja, né? Porque, enfim, são 4 horas, né? É relativamente rápido, é uma microsérie, né? É interessante que se veja, é interessante que se observe. Porque, obviamente, ninguém quer que seus filhos passem por um. Tudo bem, né? A minissérie mostra um nível de sofrimento gigante, mas ninguém quer que seus filhos passem por esse nível de sofrimento, de dor. Só que para não passar por isso, é mais interessante que essas crianças, que esses filhos, que essas consciências desenvolvam a sua própria consciência da espiritualidade. Só que para isso precisa de menos tela, menos excesso de proteção, né? Ou pelo menos de proteção do mundo físico lá fora, e uma outra leitura do mundo virtual. Porque esse mundo virtual, quando ele se torna real, ele também se torna extremamente perigoso. E o que essa passagem de Netuno agora em Áries vai trazer
com o movimento de Saturno agora também nesses próximos 14 anos, e nesses próximos 14 anos, enfim, toda uma leitura que a gente tem que fazer do paralelo do Netuno junto com Saturno, tem muito a ver com o entendimento também, né, da numerologia, né, entendimento de que a gente vai ter agora, bom ou ruim, querendo ou não, uma mudança cultural. Mas o quanto você que é pai, você que é mãe, ou você que, enfim, que tem sobrinhos, sobrinhas, enfim, né, e tem pessoas que você ama, o quanto essas pessoas estão hiperprotegidas aqui supostamente hiperprotegidas por uma tela, e esse excesso de proteção não cortou o entendimento e a percepção da vida real lá fora. E que, inclusive, também cortou a percepção ou afastou da percepção da espiritualidade, né? Então, enfim, só para a gente fazer um adendo, né? Esse é o primeiro vídeo de alguns que a gente vai comentar. Esse é um inicial, né, um introdutório. Se você sentiu aí o chamado, embora seja um chamado pesado, né? A verdade é essa, mas se tu sentiu o chamado, né? Vem com a gente, né? Vamos falar um pouco mais disso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até daqui a pouco.